Test Drive na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu trago para vocês Fiat Mobi, já na sua linha 2023, na sua versão Trekking, sua versão mais completa. E até mesmo, pessoal, vocês que estão em dúvida sobre consumo, seu comportamento na cidade, sobre preços, fica até o final do vídeo, vamos falar sobre tudo isso. E sim, será que nos dias de hoje ainda vale a pena comprar um Fiat Mobi? Entrou no vídeo certo, entrou no canal certo, aproveitando, já se inscreve no canal, temos 3 vídeos por semana, já deixa o teu like para não ter o perigo de esquecer, e isso fortalece demais aqui no canal, e agradeço muito a vocês também que vem pedindo esses comparativos, sobre esses testes, como é que é o comportamento do Fiat Mobi. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't... Vamos lá, primeira partida. Opa, não ligou? Isso mesmo, porque você precisa estar com o pé na embreagem para ele poder dar funcionamento. Primeira partida, é isso aí. Seu quadro de instrumentos está ok. Lembrando que já temos a central multimídia de 7 polegadas. Volante aqui, ele não tem revestimento em couro. Já colocando aqui a prova, Fiat Mobi, já nesse campo de testes, este pavimento bastante irregular. Vamos ver como é que ele se comporta em relação à sua suspensão. Olha só, gente, primeira marcha, tá ok, segunda. Em relação à suspensão, olha, aqui balança bastante, até porque aqui é muito irregular. Já percorri uma média de 50 km, mas como eu não tinha mostrado para vocês em relação a este comportamento no calçamento, até porque estamos iniciando nosso teste agora, mas diante este comportamento numa pista bem irregular, a sua suspensão ele consegue absorver bastante, isso é bem interessante. Mesmo sendo um carro popular, entre aspas, né, é um carro de entrada, não existe mais carro popular, mas esta versão aqui que hoje estamos avaliando, isso já é uma característica da Fiat, até porque a Fiat vem sempre trabalhando bem em relação a isso, e a Fiat já encontrou um equilíbrio para o tipo de suspensão para o nosso mercado. Essa nossa avaliação será realizada dentro da cidade, não é à toa que tem bastante carro hoje. Parece que eu peguei o horário perfeito aqui para vocês. Mas iniciando sobre o seu comportamento aqui na direção, sua direção é hidráulica, não é elétrica. Nesta versão já temos regulagem do volante, somente de altura, não de profundidade. Ainda falando sobre o seu volante multifuncional, isso é bem interessante. Até porque temos comandos para você atender chamadas telefônicas ou simplesmente manusear a central multimídia e alguns dados do seu computador de bordo também. Aqui pela sua visibilidade, mesmo ele sendo um subcompacto, a gente não consegue enxergar a ponta do capô. A sua bancada ele é bem elevado. Para falar a verdade, esta versão Trekking é como se fosse um mini SUV, só que um SUV bem compacto. Tem um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída. Isso significa que a Fiat optou em deixar este carro mais alto, porque sabe que o nosso gosto brasileiro é bem definido. Muita gente gosta de carro SUV, gosta de carro alto, devido a uma buraqueira que infelizmente assombra nós brasileiros. É muito buraco, é muitas lombadas, é pista irregular e carro baixo. Aqui pra gente, infelizmente, não dá. Eu, de forma particular, gosto de carros mais baixos, mas isso é questão de gosto. Isso aí não tem o que discutir. A realidade é que o SUV vem predominando no nosso mercado, e a cada dia que se passa, existe uma escolha maior por um SUV, um carro mais alto, mesmo ele custando mais caro. Mas só pelo fato de você não arranhar o seu para-choque ou não bater no meio do carro, isso aí já paga o valor alto cobrado por isso. Mas voltando aqui para a nossa dirigibilidade, vamos falar um pouco sobre o seu conforto. Os seus bancos são confortáveis,
A posição do banco é muito bom. Nesta versão, de acordo com o seu pacote, como opcional, ele já vem também os seus bancos com regulagem de altura. Mesmo assim, o banco eu não achei ele tão pequeno. Para falar a verdade, eu vou fazer um pequeno comparativo. Se eu for comparar com o próprio banco do Onix, já a sua linha 2020 adiante, o banco é um pouco curto. E aqui no Fiat Mobi, por incrível que pareça, eu tô achando o banco bem ajustado. Não é um banco tão pequeno, embora os seus encostos de cabeça são inteiriços, ele apoia muito bem, não fica incomodando aqui a cabeça. Isso é bem legal. E é um banco confortável, sim. Não é um banco esportivo, mas tem essas abas que ajudam assim a segurar um pouco o corpo. Isso é bem legal. Em relação aos seus engates, aqui nas trocas de marchas, já são bem conhecidos aqui nos carros da Fiat. Temos engates macio, porém não chega a ser aquele engate da Volkswagen que se tornou referência, ou até mesmo do Hyundai no próprio HB20. Mas não significa que é um câmbio ruim, não significa que ele não engata bem a marcha. Pelo contrário, a Fiat vem sempre se preocupando em manter seus carros bem macios e bem confiáveis. Não é à toa que este câmbio já é muito bem conhecido no mercado. É um câmbio que não dá problemas, é um câmbio muito bem honesto. Mesmo assim, algumas pessoas gostam e outras não. Isso vai em questão de gosto. A Fiat não muda, porque a Fiat sempre prevalece a um conforto, a um rodar mais macio. Em falar em mais macio, em relação à sua suspensão, quero frisar algo para vocês. Não espere uma suspensão de modo esportivo. Aqui é um carro para uso doméstico, é um carro para uso diário, dentro da cidade. Por incrível que pareça, vai fazer efeito no final do dia. Você não vai se sentir tão cansado, tão desgastado. Uma das coisas que eu preferia que aqui tivesse seria sua direção elétrica. Porém, como o carro é muito leve, isso se passa despercebido. Aqui dentro da cidade, já o carro em movimento é uma direção progressiva, não é uma direção dura, pesada. Pelo contrário, ele consegue corresponder à sua categoria de subcompacto. O seu motor 1.0, que não é 3 cilindros, de 71 cavalos na gasolina e 74 cavalos no etanol, ele não é aquele motor forte, extraordinário, que esbanja a potência. Porém, ele é muito condizente com a sua proposta do subcompacto. Em subidas, vai sim precisar embalar um pouco mais, a não ser que você queira trocar de marchas justamente no meio de uma ladeira. Isso não é interessante. Em relação aos seus freios, o carro freia muito bem. Os pedais aqui são bem justinhos, são bem posicionados. Realmente foi pensado para se tornar prático aqui para o motorista. Isso é muito bom. Outra coisa que eu achei bem positivo, os seus retrovisores têm um campo de visão muito bom. Aqui na frente também é bem amplo, embora ele tenha apenas 1,66 m de largura. Mas fiquem atentos à sua coluna A, é uma coluna bem larga. Até porque, como esse carro tem essa pegada de um SUV subcompacto, né, que ele é bem alto, realmente a sua coluna A ele fica bem, dá essa aparência mesmo de um SUV, mas chega a prejudicar um pouquinho a sua visibilidade. Temos que ter um pouco mais de atenção em relação a isso. Seu retrovisor interno não é fotocrômico, porém ele é bem adequado com vidro lá atrás. Lembrando que o campo de visão também é pequeno e sim é prejudicial se tiver os encostos de cabeça levantados. Aqui eu fiz questão de deixar os encostos levantados para você ter essa mesma visão que eu tenho aqui no volante. De acordo com o seu pacote, aqui está com o último pacote. Nesse pacote ele acompanha o seu teto em black piano, capa de retrovisores também. Temos retrovisores elétricos, vidros elétricos somente na dianteira. Lá atrás é manual, sim senhor. Aqui pelo seu painel é tudo plástico. Suas saídas de ar-condicionado aqui no centro ficou bem bacana. Eles são bem direcionais. Os laterais também são muito bem funcionais. O ar-condicionado manual gela muito bem.
aqui nesta versão ele consegue marcar a temperatura externa e mesmo a velocidade 1 do seu ar-condicionado ele gela bastante, pessoal. Isso significa que em relação ao ar-condicionado, a climatização, mesmo com 5 ocupantes, que é o limite aqui do carro, ele não vai fazer feio. Ele vai conseguir cumprir com o seu papel perfeitamente. Uma das coisas bacanas, a sua central multimídia de 7 polegadas, ele já entrega espelhamento, tanto para Android ou Apple CarPlay, isso é bem legal. No seu manuseio, ele é bem fácil, é prático. Isso a Fiat vem sempre acertando em relação às suas centrais, deixando a central multimídia ágil. Você pode ter um manuseio da central multimídia também aqui através do volante. Como foi dito, através desse volante você pode também atender chamadas ou recusar. Este modelo, já com esses detalhes em Black Piano, ficou bem legal, ficou muito bonito. A pegada do volante também é bem interessante, apesar que eu gosto mais de um volante um pouquinho menor, mas aqui tá tudo dentro dos conformes. E aí, Thiago, o que é que você vem achando do comportamento do Mobi aqui na cidade? Vamos lá. O carro ele é bem ágil, não é um carro esportivo, até porque estamos falando de um carro que pesa os seus 900 e poucos quilos. Ele não chega a ser pesado. A sua motorização ele é bem adequada aqui para este tipo de carroceria. Aproveitando a oportunidade, estamos aqui parados no sinal, estamos aqui na Ladeira do Sol, nossa bela cidade Natal RN. Lembrando que esta unidade aqui, como ele está com o seu pacote completo, ele tem o assistente em partir de rampa, isso é muito bom. Ele te dá aqueles 3 segundos para você não deixar o carro descer. Isso ajuda bastante, isso faz muita diferença no dia a dia. O que eu ainda acho mais interessante, que mesmo sendo um carro manual, e mesmo assim temos esta opção, isso é bem bacana. Na minha impressão sobre uma ladeira, como nós acabamos de fazer, pessoal, você tem que acelerar bastante, até porque fazemos nossos testes com ar-condicionado ligado, nada de desligar ar-condicionado para fazer teste de consumo, até porque, pessoal, o nosso clima aqui é muito quente, não faz sentido nenhum a gente fazer um teste com ar-condicionado desligado. Já vou adiantar para vocês o valor deste carro. Hoje o Fiat Mobi Trekking está com valores a partir de 69.580. Este carro que estamos avaliando hoje, ele está com todos os pacotes de opcionais. Isso significa que ele está calçado com rodas de liga leve. Temos espelhos, retrovisores e o teto em Black Piano. Temos regulagem do banco. Temos também um assistente em partir de rampa. Temos controles de estabilidade e tração. Aproveitando que estamos falando sobre isso, contamos também com 2 airbags. Já são itens de série, obrigatórios. A sua central multimídia de 7 polegadas. Ar-condicionado, tudo bonitinho. Temos também farol de neblina. Apesar que eu trocaria pelos DRLs. Acho mais útil, acho mais importante e que também faz parte de segurança. Temos farol halógeno, nada de farol em LED. Ainda contando desta versão, não temos câmera de ré e nem sensor de estacionamento. Em relação ao seu porta-malas, como eu falei no meio do vídeo, este carro é para uso na cidade. É um carro para atender se você quer sair para resolver alguma coisa. Se você gasta muito tempo dirigindo dentro da cidade e quer economizar, até porque o seu porta-malas é apenas 200 litros. Isso significa que não é um carro para atender uma família, mas sim atender às suas necessidades do dia a dia. Olha só que maravilha, pessoal. Pegamos um pequeno engarrafamento. Será que isso vai acabar com o nosso teste de consumo? Bom, como precisamos também fazer um teste real, isso é perfeito aqui para nós. Vamos supor que aqui seja um São Paulo da vida. Mas pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, você que chegou agora, deixa o like, compartilha esse vídeo ao máximo. Deixa também algum comentário se faltou alguma dúvida sobre este Fiat Mobi Trekking. Vou ter o prazer enorme em ler todos os comentários e responder cada um de vocês.
Falando aqui um pouco sobre a sua ergonomia, o que eu achei interessante, o ajuste do banco é muito bom. Aqui na mão, para os engates, também são bem precisos, tudo bem pertinho. Tudo fica muito próximo em relação à sua central multimídia, o ar-condicionado, os comandos é mais aqui embaixo. Em relação aos outros comandos, temos também entradas USB, tomada 180 volts, freio de mão manual. Não poderíamos esperar um freio de mão eletrônico, né, pessoal? Estamos falando no carro de entrada, um carro super compacto. Então essas tecnologias demais de frenagem automática, um freio de mão eletrônico, isso aí não estamos nesse patamar, neste tipo de categoria. Vocês que são donos de Fiat Mobi, deixa aqui nos comentários em relação ao Mobi anterior, os primeiros modelos. A Fiat vem sim crescendo com estes carros, vem sim mantendo uma nova atualização, até porque eu achei em relação à sua suspensão mais acertado do que as primeiras versões. Aqui neste Mobi Trek, ele aparenta sim ter uma suspensão bem mais acertada que para o nosso mercado, é tanto que se torna muito agradável aqui dentro da cidade. Por mais que ele tenha muito plástico espalhado, não tem nada batendo, não tem nenhum grelhinho nas portas. Aqui nas portas também é tudo plástico, mesmo assim são tudo muito bem encaixados. Não vi nenhum tipo de rebaba, alguma coisa fora do local. A Fiat sim vem acertando. E outra coisa, a Fiat vem acertando também tanto nas texturas, não aparentando aquele plástico mais simples, pelo contrário, aqui tem tudo texturizado. Eu acho bem bacana. Já que você tem que pagar por um carro cheio de plástico, pelo menos faça algo diferente. E aqui na Fiat isso aqui é bem interessante. Quer um exemplo? O antigo March, por exemplo, era um painel cheio de plástico, ok, mas era um plástico tão liso, tão inferior, vamos dizer assim, que não agradava aos olhos. Aqui no Fiat Mobi, pelo menos já estamos em 2023, está muito bem mais acabado. Outra coisa, o seu porta-luvas, ele é bem diferente da proposta do carro, porque o porta-luvas ele é grande, viu? É grande e é bem fundo. Em relação ao espaço aqui na frente, ok, tudo ótimo, não vai ficar devendo em nada, até porque não temos aquele túnel para a gente ficar batendo no nosso joelho. Existe esse espaço aqui, ele é bem amplo, então em relação aqui na frente é tudo ok. Agora, se estamos falando de um carro que tem o seu entre-eixos de 2,30 metros, é um subcompacto. Não podemos esperar um carro que atenda às necessidades familiares. Aqui não é um carro para 5 ocupantes. É um carro, sim, para você e 2 adultos aqui na frente e crianças lá atrás, e sim resolver as suas necessidades no dia a dia. Como eu falei para vocês, ia deixar o resultado do teste de consumo no final deste vídeo. Este carro chegou na média de 12 km com 1 litro de gasolina. Sim, estamos abastecidos na gasolina, rodando aqui na cidade. Estamos com o trânsito um pouco pesado. Foi percorrido uma média de 62 km aproximadamente. Mesmo assim, o carro está com o ar-condicionado ligado. Estamos falando de um subcompacto, que a sua proposta realmente é ser um carro econômico, e mesmo com o trânsito assim pesado, ainda conseguiu uma média de 12 km com 1 litro de gasolina. Isso aqui está muito dentro da realidade. Sim, é um ponto muito positivo. Poderia fazer mais? Poderia, se o trânsito estivesse mais livre, se fosse uma pista mais plana, mas pegamos até mesmo ladeira. Fizemos alguns testes em ladeira, justamente para testar o sistema de partida em rampa. Então, nesse contexto, nesse resumo todo, mesmo este carro marcando 12 km com litro de gasolina, é um carro que atende muito bem. Pessoal, foi um prazer enorme chegar até o final desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer primeiramente a Deus, e segundo a vocês, e terceiro a Ponta Negra Fiat, que vem disponibilizando as suas unidades para a Test Drive vir fazer esta matéria, realizar todos esses testes e trazer sempre a nossa opinião sincera. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou e fui! Yeah.